Porque parece que tem algumas mulheres que conseguem lidar muito bem com toda a sobrecarga, todo o estresse, e tem outras mulheres que não suportam escutar um som mais alto, ter mais uma demanda para fazer, que isso perturba essa mulher num nível que ela não consegue fazer mais nada durante o dia dela. E geralmente essa segunda opção é uma mulher que ela sempre está mais ansiosa. Ela sempre tem sintomas no corpo, ela sempre tem algo no semblante dela também que já denuncia que ela está exausta, que ela está sobrecarregada. Você já se perguntou sobre isso? Ou você é essa segunda mulher que você olha assim e fala: meu Deus, como que tem gente que consegue dar conta de tudo isso quando tenho uma tarefinha a mais para fazer, um barulho a mais, um estímulo a mais, eu parece que vou colapsar. E você até tenta dar conta de tudo, eu tenho certeza, só que você já percebeu que esse ritmo não é saudável para você. E você se pergunta: o que é que tem de errado comigo? Por que só eu sou assim? E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje com você. Mas antes de começar, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. O meu nome é Nayara Oliveira, eu sou aromaterapeuta clínica, especialista em regulação emocional feminina. E aqui no canal eu falo para mulheres que têm alta sensibilidade, mulheres que querem aprender a dominar as suas emoções, se tornarem mulheres mais centradas, mais equilibradas e saírem desse estado, desse modo de sobrevivência e começarem a florescer, viverem uma vida mais leve, mais saudável e mais próspera, inclusive. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se isso te interessa, eu já te convido para curtir esse vídeo, para mandar esse vídeo para mais pessoas e para o YouTube continuar a te mandar, a te enviar mais assuntos, mais vídeos relacionados a isso, para que você aprenda cada vez mais. E também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo que eu vou estar postando por aqui. Dito isso, eu quero começar falando sobre a diferença dessas duas mulheres. De um lado tem uma mulher que ela é realmente forte, né? Que ela dá conta de tudo isso, que ela faz, que ela tá sempre ligada no 220, que ela realmente gosta desse tipo de rotina, desse tipo de aceleração, de movimento. E do outro lado tem aquela mulher que, meu Deus, tenta dar conta de tudo isso, mas por dentro está colapsando. E provavelmente, se você ficou até aqui, você é essa segunda mulher. E você se pergunta: meu Deus, como é que fulana consegue dar conta e eu, quando tenho mais uma demanda, quando tenho mais uma atividade, já não consigo mais, já parece que eu vou colapsar? Provavelmente você tem alta sensibilidade. E se você ainda não sabe sobre esse assunto, se você não sabe se você é uma pessoa altamente sensível, eu te convido para maratonar os vídeos aqui do canal, que eu tô trazendo muito sobre esse conceito e que eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito a você se entender e a você entender melhor também o que eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo. Então, como eu já comentei muito, uma pessoa que tem alta sensibilidade, ela tem um sistema nervoso mais apurado. O sistema nervoso dela capta mais estímulos, som, textura, nuances que ninguém mais notaria, que inclusive a primeira mulher ali que dá conta de tudo, que é forte, né, que faz aí mil coisas e tá tudo bem, provavelmente ela não é uma pessoa altamente sensível. Então esses estímulos não passam tão detalhadamente para o sistema nervoso dela como passa para uma pessoa que tem alta sensibilidade. Uma pessoa que tem alta sensibilidade, ela capta tudo. É uma pessoa que tem uma empatia muito maior, então ela sabe o que a outra pessoa está sentindo. Ela percebe coisas muito sutis no ambiente. Ela sente a energia do ambiente, sim, porque ela capta mais. Tudo que acontece em volta dela, inclusive que não é dela,
é de outra pessoa, ela também consegue captar. E tudo isso pode sobrecarregar esse sistema nervoso. Por isso que essas pessoas altamente sensíveis, elas não conseguem estar em ambientes muito caóticos, porque é muita informação para ser processada de uma vez só. Então, pessoas altamente sensíveis, elas precisam regular as emoções e regular esse sistema nervoso, como escovar os dentes, como tomar banho, porque senão isso vai virando cada vez mais sobrecarga para o seu corpo. E se você não libera essa emoção, se você não libera essa quantidade de informação, inclusive, que vira emoção e que dita os seus comportamentos, você vai se sobrecarregar, se isso já não é o que está acontecendo com você. Pessoas altamente sensíveis não foram feitas para viverem em modo de sobrevivência. Ai, quer dizer que agora, pronto, eu sou delicada, eu não posso viver nesse mundo, eu estou refém desse mundo. Não é sobre isso. É sobre você virar a chavinha e entender que aí tem um grande poder, tem uma grande oportunidade de você fazer diferente. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos seres humanos estão vivendo em modo de sobrevivência. E se você vive em modo de sobrevivência, você não cria, você não traz novas soluções para o mundo, você não ajuda o mundo a melhorar e a crescer. Você só está ali repetindo tarefas, só está pagando boleto, dormindo, acordando. Então, você ter uma alta sensibilidade é uma grande oportunidade de você trazer coisas novas para o mundo, de você pegar essa sua anteninha, que ela é mais desenvolvida, pegar ideias, inclusive, ideias que ninguém pensaria, mas que você consegue captar e inovar e trazer soluções melhores para a sua vida, para a vida de outras pessoas e, consequentemente, para o planeta. Então, olha só a magnitude disso. E talvez o que você esteja precisando começar a fazer é justamente mudar esse olhar. Se você é uma mulher que você sempre cuida dos outros, se você sempre faz tudo para os outros e acaba se deixando em segundo plano, provavelmente você tem essa característica. Porque pessoas altamente sensíveis são muito altruístas, têm muita compaixão, querem ajudar, querem se doar, mas acabam fazendo além do que podem, ultrapassando os seus limites. Então também é interessante você saber regular isso, equilibrar o seu limite, entender até onde você pode ir, entender o que é do outro e o que é seu, para que você também não gere essa sobrecarga em si. Por isso que é tão importante você entender sobre a sua sensibilidade. E aqui o autoconhecimento é uma ferramenta primordial, necessária para todo ser humano, que dirá para as pessoas que têm alta sensibilidade. Porque quando você descobre isso, quando você entende o jeito que você funciona e como você pode trazer ferramentas que te ajudem a regular isso e usar isso como um poder e não como fraqueza, não como fragilidade, né? Porque tem muitas pessoas que olham para a sensibilidade, inclusive o mundo que a gente vive trata a sensibilidade como se fosse algo fraco, algo descartável, algo que não tem importância, quando na verdade é algo extremamente importante e necessário para o mundo. Então, você virar essa chave, você entender quem você é, você trazer essas ferramentas para regular suas emoções, você consegue, inclusive, manifestar uma vida muito mais incrível, uma vida muito mais compatível com quem você é, com o que você quer. E não mais ser refém da vida, tratar a vida como causa e efeito, sabe? Tratar a vida como se o universo estivesse conspirando contra você, como se tudo fosse difícil para você, como se tudo não funcionasse para você, como se você fosse uma pessoa errada, ó céus, ó vida, né? Quando você para de viver assim mesmo e você fala, deu.
Eu não quero mais esse tipo de vida para mim. Eu quero entender quem eu sou, eu quero entender o que que eu estou fazendo aqui. Eu quero entender qual é o meu potencial. E quando você se apropria disso mesmo e você entende a grande magia mesmo que existe dentro de você, gente, porque magia não é algo só fantástico, não é fantasia, é real. Você mudar de vida, cocriar a sua realidade, não é algo fantástico, não é algo fantasioso que eu quero falar. Fantástico é, mas não é fantasioso. É algo muito palpável mesmo. Você mudar de cidade, você viajar, isso é manifestar. Você um dia teve que pensar naquilo e você teve que criar atitudes, comportamentos, seja ganhar dinheiro, pesquisar passagem, pesquisar lugares, você teve que agir para concretizar isso. Então, por que que você acha que mudar a sua realidade é diferente disso? Segue a mesma receita, só que de uma maneira diferente da que você faz hoje. E quando você sai desse modo de sobrevivência e você entra no modo de criadora, de pegar essa sua sensibilidade e criar coisas novas para sua vida, aí você manifesta. Então, pessoas que são altamente sensíveis são pessoas que têm uma grande criatividade. Eu percebo isso não só na teoria, em pessoas que são assim, em estudos de caso também, com pacientes interagentes, mas principalmente comigo, que sou uma pessoa altamente sensível e que sempre tive uma grande criatividade e eu sempre quis trabalhar, fazer tudo que tivesse relação à criatividade e arte. Até hoje eu sou assim, ensinar, falar, transmitir conhecimento, eu descobri que isso faz parte da minha alta sensibilidade, mas eu só consegui entender isso quando eu consegui me entender. Quando eu busquei o autoconhecimento, quando eu entendi sobre a minha sensibilidade e como eu comecei a usar ela como poder e não mais fraqueza e não mais ferida. Porque sim, a minha sensibilidade, quando eu não entendia sobre ela, me causou muitas dores, mas não foi a minha sensibilidade, na verdade, foi a minha falta de conhecimento, foi a minha ignorância. Porque ignorância é você não ter conhecimento. Então, como eu não tinha conhecimento sobre isso, ou seja, eu era ignorante sobre esse assunto, eu não tinha ferramentas que me ajudassem a olhar para isso de uma forma muito mais valorosa do que eu não fazia, né, literalmente. Então eu olhava para isso com muita dor, com muita incompreensão. Mas quando eu comecei a entender que isso faz parte de quem eu sou e que isso é um portal gigantesco, que inclusive me ajudou a manifestar muitas coisas na minha vida, muitas coisas mesmo, que eu olhei para trás e eu falei, caramba, tudo isso foi pela minha imaginação, pelo meu sonho, pela minha vontade, pela minha emoção de querer fazer aquilo e pela minha ação também. Mas o que me motivou foi a minha imaginação, a minha sensação de conquistar aquilo e conquistei. Então, por isso que eu digo, a emoção é um grande portal. As emoções são muito poderosas, mas se você não aprende a lidar com elas, elas viram sobrecarga, porque elas vão somatizando no seu corpo e vão te adoecendo. Então é isso, é por isso que provavelmente você está sobrecarregada, porque você está com muita coisa aí dentro que não está sendo processada. E ela precisa ser processada no corpo, principalmente. Não adianta você pensar sobre a emoção, você só chorar, você só gritar, se você não entende que emoção é essa que está ali dentro de você, o que ela quer comunicar para você. Como você pode usar essa emoção como um grande catalisador da sua vida e não como algo que está lhe fazendo mal, que está lhe deixando mais estressada, que está lhe deixando mais ansiosa, que está lhe deixando com cortisol lá em cima, que está lhe deixando irritada. Porque provavelmente é o que você sente hoje. Se você não conhece o que essa raiva, por exemplo, quer comunicar para você, ela vai virar inflamação. Ela vai adoecer o seu corpo. Ela vai trazer vermelhidão no seu rosto, acne, coceira,
muitas coisas, gente. Isso se chama psicossomática, que é uma das minhas especializações também. Então, quando eu comecei a entender sobre isso, eu falei, caramba, a raiva tá aqui, por exemplo, que é uma das maiores emoções, né, mais comuns que a gente tem. Ela tá aqui para me ensinar uma coisa. Então, como usar essa raiva como um combustível para eu conquistar o que eu quero, como motivação, e não como algo que está me inflamando, que está adoecendo o meu corpo, que está ali parada, porque emoção é isso, né? Motivação é o quê? Motivos que levam à ação, emoções. Então, tudo está em movimento. Se isso não está em movimento, se aquilo é água parada, dá dengue, né? A gente sabe que água parada dá dengue. Então, é basicamente a mesma coisa. Vai trazer uma doença. Então é isso, amada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu queria mais falar sobre isso mesmo, né? Sobre essa diferença dessas duas mulheres, desses dois perfis. Eu falo sobre mulheres porque aqui eu trago muito sobre o universo feminino. Mas isso independe, tem homens também que têm alta sensibilidade, que inclusive isso é um tabu também para o mundo masculino, mas que isso não define o gênero de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Sensibilidade é uma característica, uma personalidade. E não tem a ver com ser homem, não tem a ver com ser mulher. Tanto homens quanto mulheres podem ter, sim, alta sensibilidade. Mas aqui eu falo mais para mulheres por ser uma mulher, por viver esse universo e também por querer falar com outras mulheres que precisam despertar essa consciência, expandir essa consciência e saírem de uma vez por todas desse modo de sobrevivência, tá, gente? Porque deu mesmo assim, ó. Já se foi a época que a gente tava aqui só pra acordar, dormir, pagar boleto e pronto. Não. A gente tá agora numa nova era onde a gente tá saindo desse padrão de sobrevivência e a gente está indo para um padrão onde a gente literalmente vai começar a viver e expressar o nosso ser e ser quem a gente é de verdade e sim prosperar, porque prosperidade faz parte do seu ser, é um direito do seu ser divino. Então eu espero que você saia desse vídeo entendendo que a sua sobrecarga, ela não é só um sintoma. Existem várias causas que te levaram a estar sobrecarregada hoje e que isso tem sim uma forma de você resolver. Inclusive, se você quer entender um pouco mais sobre a sua sensibilidade, se você precisa de um olhar mais profundo sobre o que vem acontecendo na sua saúde, se você quer entender mais, ter mais autoconhecimento, se você quer dominar as suas emoções, eu deixei um link aqui na descrição da bio para você ter uma sessão gratuita comigo, onde eu vou poder entender um pouco mais sobre o que você está passando e lhe apresentar as formas, as soluções que eu tenho para lhe ajudar nessa sua jornada. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada por ter ficado até aqui. Não se esquece de dar o like aqui nesse vídeo para me ajudar a propagar esse conhecimento para cada vez mais pessoas e também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você sempre estar aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.